Hello, I'm Miss Rebecca, and this is our first class, Class 1. Essa é a nossa primeira aula. E hoje a gente vai aprender como pronunciar corretamente as letras e alguns sons aí mais importantes do inglês, ok? Então, primeiro de tudo, a gente vai revisar os sons das letras. Na maioria, assim, do caso, tem uma similaridade com o português, tá bom? Mas tem algumas aí que são bem diferentes, que são as que a gente acaba mais caindo aí na hora de falar, ok? Então eu vou ler com vocês. Eu vou ler, I read and you repeat, ok? Eu leio e você repete. Let's go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Tem até aquela musiquinha, inclusive eu vou colocar o link aqui embaixo, e é muito legal, escuta ela que ela não vai sair da sua cabeça. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Já vai ficar na sua cabeça e você não vai esquecer os sons das letras, tá bom? Então pausa, volta, repete quantas vezes for preciso até você assimilar legal, ok? E agora eu vou colocar aqui nosso primeiro exercício, Exercise 1. Vamos soletrar essas palavras aqui juntos, together. Let's spell it. Spell it é soletrar. Então nós temos aqui o cat, que é o gato. Ok? C-A-T. Como que vai ficar então em inglês? Vamos ver? C, A, T. C, A, T. Bem, agora a gente vai soletrar o dog. Dá um pause aí, tenta soletrar sozinho. Como será que vai ficar? D, O, G. Very good. Now we are going to spell it ball. A bola. Ball, ok? B, A, L, L. Quando tem a letra repetida, você pode falar duas vezes ela, igual eu falei agora, L, L. Ou melhor ainda, você vai falar double L, tá? Double L, double R. O que é double? O que é duas vezes, ok? Vai ficar muito mais natural se você fizer assim. E agora eu coloquei aqui uma outra proposta de exercício, que é você soletrar o seu primeiro nome. Spell your first name, o seu primeiro nome, ok? Então, no meu caso, Rebeca. Como que eu vou fazer? O R no português é diferente do R do inglês, ok? Então vamos lá, vamos comigo. R, E, B, E, C, A, ok? Tudo bem. Qual que é a maior dificuldade que eu vejo nas pessoas? São as vogais, ok? The vowels. Opa, the vowels, ok? Então, se você puder gastar um tempinho aí e focar e treinar o A, I, O, U, vai facilitar muito a sua vida, tá bom? Vamos focar neles agora? Então, A, ele vai virar A, ok? Por mais que quando a gente for ler, vão ter palavras que quando se inicia com A, vai ter o som de A, por exemplo, apron, que é o avental, apron, ok? E vão ter palavras que vão ter o som de A, como amazing, que é maravilhoso, ótimo, amazing, tá bom? Mas a letra sozinha só é A, ok?
E aí a gente tem o E, que no inglês vira I. Aí confunde muita gente, ok? Então, E vira I, como em eagle, eagle, que é a águia, eagle, tá bom? E o E vai ter um outro som também, que é o de elephant, elephant, ok? Então, I e E. E aí o I, o nosso I, vai ser o I, que eu falo que é a letra dodóizinha. I, ai, 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 né? Se alguém te belisca, você vai falar I, tá bom? Então, lembrou do I, lembra do dodói. I, ok? Como em ice cream, sorvete, ice cream. E aí nós temos o O, que é tranquilinho, né? A letra O, que fica O, O. E o U também, às vezes, aí o pessoal tem um pouquinho de dificuldade que quer falar igual no português, não é vai ficar you, igualzinho a palavra you, que é você. É a mesma pronúncia, you. Tanto que quando eles vão abreviar essa palavra, principalmente quando eles vão escrever, rede social, essas coisas, eles só colocam you. Então é muito comum a gente ver assim, ó, I love you, ok? Que é a mesma pronúncia. Então vamos lá? Ficou assim, ó. A, E, I, O, U, ok? A letra I, ela também tem ela tem a pronúncia da I e do I, como iguana, ok? Mas na hora que a gente vai ler ela sozinho, se você for precisar soletrar o seu nome, você vai soletrar com esses sons aqui que a gente aprendeu agora, ok? Muito bem. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais essas questões das letras e dos sons, ok? Bora lá. Bom, o que eu sempre falo para os meus alunos, no português, nós temos um certo padrão de escrita. Geralmente, claro que não são todas as palavras, o português ele tem um padrão. Como que a gente escreve em português? A gente usa uma consoante, uma vogal. Uma consoante, uma vogal. Uma consoante, uma vogal. Igual aqui, ó. Menino, garota, consoante, vogal, consoante, vogal. Claro que tem as suas exceções. Por exemplo, com o M, o N, né? Que vai antes de uma letra. O LH, o NH, nós temos as exceções. Mas geralmente a gente segue esse padrão. Quando a gente vai para o inglês, esse padrão ele esquece esse padrão. A gente tem palavras aqui, ó, com 3 consoantes, né? Com consoantes que não se encontram no português. Por exemplo, aqui o T e o D, essas consoantes não se encontram no português. Então, dá um tchutchu aí na nossa cabeça na hora que a gente vai pronunciar essas palavras. E o que acontece? Nós não estamos acostumados, vamos colocar assim, nessas bandos de consoante aí. A gente quer colocar vogal, cadê nossas vogais? Né? Os brasileiros amam vogais. E muito menos que as palavras acabem sem vogais, né? No S, sim, quando a gente usa plural, acaba, né? Por exemplo, casas, né? Acabou com S. E quando algumas palavras acabam com R, né? Igual mar, ok. Mas e no inglês é diferente. No inglês, muitas palavras acabam com consoante. Então, aí que é uma característica do sotaque brasileiro, é ficar colocando vogal aonde não tem, ok? É o que eu sempre falo para meus alunos. Tudo bem você ter o sotaque, não tem problema nenhum. Mas tem como a gente suavizá-lo um pouco para sermos melhores compreendidos, ok? Porque tem vezes que o sotaque ele atrapalha a compreensão. E tem vez que não, que tudo bem, cada um vai carregar o seu jeito de falar. Mas enquanto você conseguir melhorar, aperfeiçoar para ser melhor compreendido, eu acho que esse é o objetivo da comunicação, ok? Então vamos lá, ó. Como que o brasileiro pronuncia essas palavras aqui, ó? Gi. A gente coloca um i onde não tem para ficar mais confortável para a gente falar. Good night.
A gente coloca o izinho aí depois do T. Igual aqui, como que a gente fala essa palavra? Hot dog. Hot dog. Tá vendo as vogais aparecendo aí? Outdoor. Red Bull. Tá? Então, vamos melhorar isso? Como que vai ficar então, gente? Eu vou falar e você repete, ok? Good morning. Good morning. Good night. Good night. Se vocês perceberem, essas consoantes aqui no final, elas praticamente somem. Você corta elas, você não dá tanta importância para elas, ok? Geralmente no inglês a energia das palavras está no começo, geralmente. Então não sobra tempo para eu colocar mais uma vogal lá no final, ok? Então se eu foco aqui ó, no night, ó como que o meu T morre. Agora se eu jogo energia lá no final, night, aí eu quero colocar coisa onde não tem, ok? Então vamos aqui, vamos nesse outro exemplo. Hot dog, hot dog. I would like a hot dog. I would like a hot dog. Eu gostaria de um cachorro quente. Hot dog. Tá vendo? A gente não dá muita importância para essas consoantes finais aí. E ainda assim, quando a gente está lendo só a palavra sozinha, a gente ainda dá muita importância. Mas quando você está falando rápido, você está lendo numa frase, ela vai perdendo a força essas consoantes finais, ok? Igual aqui, ó. Outdoor. Outdoor. E não outdoor. Red Bull. Red Bull. Essa palavra aqui tem 3 observações. Primeira, o R, que é o nosso primeiro assunto aqui. O R no inglês, ele tem o som de que é similar ao nosso R caipira, né? Que os brasileiros chamam do R caipira. Quem é do interior, né? Como eu, por exemplo. Interior, mar, porta, porta, portão, porteiro. Não, tem gente que tem o R mais forte, tem gente que mais, né, tem um grau assim de R, né? O carioca, então, é o R bem apagadinho, né? Mar. E a gente já do interior já fala mar. Então, é o que acontece no inglês. É esse R mais forte, ok? Que a gente chama de R retroflexo, ok? A língua, ela fica lá atrás, ela fica assim, ó. Quero ver você tentar. Tá? Então, aqui, ó, nessa palavra, ó, é red e não red. Red Bull. Red Bull. Não tem o I depois do D. Red e não red. E no inglês, algo que não acontece no português é o L, que a gente vai. Vou voltar aqui, vou retomar esse assunto. Por exemplo, a palavra pastel acaba com L, mas nós colocamos um som de U. Por exemplo, no espanhol, eles não fariam isso, né? Eles marcam bastante o L, falam pastel. Eles dobram bastante a língua. No inglês também tem essa dobrada da língua, só que é menos do que o espanhol, tá bom? Então não é Red Bull, tá? Eles vão fazer uma leve torcida na língua para falar esse L, tá bom? Quando uma palavra acaba com L. Então vamos ver aqui agora com mais calma, tá? Então aqui, ó, igual eu falei, o R no inglês vai ter esse som de ok? Então vamos ler essas palavras juntos? I read and you repeat. Eu leio e você repete. Red, red, é vermelho. Run, run, correr. Right, right, que é certo ou direita. Rice, rice, arroz. Car, car, carro. Brother, 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 ok? Eu quero fazer uma pontuação nessas duas palavras aqui. Relembrar que o R, não importa onde ele tá, ele vai ter esse som, que é diferente do português.
No português, a gente tem vários tipos de R. Por exemplo, o R do Rebeca é diferente do R do mar, da porta, da quarta, é diferente. Então, no inglês, não importa se ele tá no começo, no meio ou no final, você tem que fazer esse Como que o brasileiro tende a ler? Brother, brother, não é é bro, ok? Então, foca nesse R, que é um dos pontos aí que entrega a gente rapidinho que a gente é brasileiro. E não tem problema, né? Recapitulando, não tem problema a gente ter o sotaque brasileiro, mas tem como a gente aperfeiçoar a nossa comunicação, ok? E a última observação sobre o R que eu quero fazer é que se você lê o red como head, usando o mesmo R do português, como o R de Rebeca, você vai estar falando cabeça, head. Cabeça é head. E a cor vermelha é red, ok? O que acontece? O nosso R é o H para eles, tá? Então, por isso, olha como que é importante a gente aprender a pronúncia, senão você pode até estar falando outras palavras, tá bom? Então, o R no inglês é R e o H é H, ok? Igual aqui, que fica heart, coração, horse, cavalo, tá repetindo? House, casa, head, cabeça. Olha a diferença. Red, head. Conseguiu ver a diferença? Bom, o T e o D no inglês, eles são muito parecidos com o português. A diferença é que eles são mais sequinhos, sabe? Sabe aquele pessoal que fala tia, dia? Então, o inglês tem mais esses sons, ok? Por mais que tenham palavras que têm mais de um tipo de som, mas geralmente é mais esse som sequinho, ok? Então, vamos ver como fica? Head, head, e não Ted, che, ok? É mais sequinho. Ted. Took. E não chook. Chook, igual um tia. Chook, não. Took. T, t, t. Took. Table. Table. É mesa. Ó, t. Tomato. Tomato. E esse T aqui, Rebeca? Esse é um assunto para outro dia. No inglês americano, muitos T's lá no final, eles viram um R, tá bom? Mas no começo sempre é T. Então aqui vai ficar tomato. E aqui vai ficar two, que é o número 2. Two, e não two. Two, a gente fala assim, né? One, two. Não, tá errado, tá? Vamos ver a diferença? Two, two. Two, two. Tá? É esse Tzinho mais sequinho. Porque a palavra chew é mastigar. Mastigar, olha a diferença. E aqui, ó, 22. 22. 20, 22. 22. E não 22, 22. Tá? Não tem esse T tão carregado igual é o nosso aqui do português, ok? E o D também vai ficar do, did, does, do, they, they, ok? E não de, é de, é esse Dzinho mais seco, ok? O S, como que é o S? O S é o S, ok? Normal, igual no português. O que acontece? Quando ele está no início de uma palavra, nós tendemos a colocar uma vogal e que não existe. Eu já falei para vocês, aqui ó, que é a epêntese. Então, como que a gente fala lá o story do Instagram, né? Vamos postar um story, aí a gente fala assim, ó, e-story. Vamos postar um e-story, e-story. Não tem esse. No inglês você já começa falando S. Então fica assim, ó, story, story.
Story. Deixa eu ver você tentar. Story. Sempre quando a gente estiver aprendendo um som, força ele, faz bem ele dramático, bem alongado, até você se acostumar, ok? Story. Star, é estrela. Start. Start. E não start. Start, que é começar. Start. Start. Stay. Stay. Sleepy. Sleepy. Sleepy é o sonolento, tá bom? A pessoa que tá com sono fala sleep, que é diferente do verbo sleep, que é dormir, ok? Então o S no começo não tem esse I ou esse E que a gente coloca, tá? Star, story, não tem esse I, gente, já começa com S. Bom, CH e SH também confunde bastante os brasileiros. O CH, gente, ele vai ter o som de ch, que é o nosso T. Bom, não todo mundo do Brasil, né? Fala, por exemplo, tia, tia. É esse T, o CH. Então vai ficar assim, ó. Chair, cadeira. Chair, watch, watch. Olha ele aqui no final, ó. Chosen, chosen, escolhido. Chan, chan. Change, change, é o troco. Lunch, lunch, almoço, não é lanche não, hein? Chip, chip, é a batatinha chip. Chat, chat, que é o chat, tá? Então, se a gente não prestar atenção, a gente vai falar o som de X. E não é o som de X, é o som de Ch. Vamos ver quem que tem o som de X? É o SH. O SH sim tem o som de X. Então vai ficar como, ó? Shoes, sapato, shoes. She, ela. Ship, que é o navio. Sheep, que é a ovelha. Wash, que é o verbo lavar. Wash, ok? Olha a diferença. Se a gente não se atentar a isso, a gente pode estar falando uma outra palavra. Igual aqui. Watch, assistir. Wash, lavar. Ok? O som do J, o que acontece? No português, a gente fala assim, né? Jéssica, por exemplo. Jéssica. No inglês, ele vai ficar Jessica. Jessica. Então, não é J, é J. J, ok? Vamos lá? No português, a gente fala Jeep. Jeep. Jeep Renegade. Jeep. Jeep. Renegade. Jeep. Tá? Olha o som aqui do J. J. Não coloca vogal aqui depois do P. J. E acaba. Jane. Jane. E não Jane. Jump. Jump. Pular. Johnny. Johnny. January. January. E não January. Janeiro. É J. January. Jaguar. Jaguar. Jessica. Jessica. E não Jéssica. Ok? O H a gente já falou, né? O H ele vai ser como um sopro, nunca o ok? Então, ele é o nosso R do português no início de palavra. Então, vai ficar horse, cavalo. House, casa. Heart, coração. He, ele. Help, ajudar. Head, cabeça. Ok? Então, o H para nós não tem som, né? E para eles tem som de, ok?
Uma outra observação que eu quero fazer, geralmente, as palavras em inglês que acabam com "e", a gente chama elas de vogal de decoração, ok? Ela não tem um som. Então, em vez de você falar have, você vai parar no V. Have, arrive, tá? Você não fala arrive, ok? Essas diquinhas de som, gente, no começo parece assim, overwhelming, quer dizer, muita informação para processar. Mas eu gosto de passar para você já ir pensando nelas. E aí, sempre quando a gente for ler uma palavrinha, alguma coisa, eu sempre vou retomando isso, ok? E o G, né? O G vai ficar G, ok? Então, por exemplo, get, pegar, get. Go, gone, girl, e não gear. Eu já escutei tanto jeito de falar essa palavra. Por quê? Essa palavra ela é chatinho mesmo. Primeiro você tem que lembrar do G, que é g. Segundo, você tem que lembrar do R, que a língua vai lá para trás. Grr. E você tem que lembrar do L, que a língua dá uma entortadinha. Então fica girl, ok? O G vai ter o outro som, igual o nosso, por exemplo, de girafa, quando ele vem antes do I ou às vezes do E, ok? Então, por exemplo, giraffe, giant. Tá vendo? Aí ele já mudou o som. Aqui é girl e aqui é giant, ok? E esse GH, muitas vezes a gente se depara com esse GH e a gente quer falar, a gente quer pronunciar esse GH. Esse GH, gente, 99% das vezes no inglês, ele não tem som, tá bom? Ele não tem som. Então vamos ver o exemplo aqui do GH? Fight é luta. Light, pode ser luz, mas tem outros significados. High, que é de altura. Highlight, bright, night. Tá vendo? Eu não pronuncio. O que ele faz? Ele faz eu abrir a minha vogal anterior. Então, em vez de eu ler fit, ele vai ficar fight. Em vez de eu ler lit, ele vai virar light. Em vez de eu ler he, vai ficar high. Tá vendo? Em vez de ficar rich, vai ficar right. Tá vendo? Ele abre a minha vogal anterior. Na palavra here, em inglês, que é laugh, aí ele vai ter o som de F. Ok? Geralmente, essa hora, vocês estão assim, inglês é muito difícil. Não é, gente. É que cada língua tem os seus sons. Não é verdade? O português, ó, tá lotado de som diferente. E o inglês também. Então, basta a gente aprender e começar a perceber, ok, gente? O mais interessante é a gente começar a perceber e não só a gente ficar tentando ler como nós leríamos em português, ok? Então, aqui, ó, she is laughing at you. Ela está rindo de você. She is laughing at you, tá vendo? Agora já o GH ficou com som de F, ok? Mas a maioria das vezes ele não tem som. Agora, toma um copo de água aí, respira, pausa o vídeo, respira, breathe, e a gente vai falar sobre o TH, ok? O que acontece, gente? O TH não existe no português, esse som. Se algo não existe na sua língua, você tem que aprender a fazer esse som, tá bom? Não existe na nossa língua. Então, por isso que ele é um pouquinho mais difícil de encarar, mas nada é impossível. Só precisa abrir o seu coração, abrir a sua mente e dar uma chance para ele.
Porque o que que acontece? Muitos brasileiros nem dão uma chance para ele. Muitos dos meus alunos também falam: "Ai, não vou falar, não faz diferença. Ai, sei lá o quê, vão me entender". Mas qual que é o seu objetivo com o inglês? É o que eu falo. Você só quer ir para Disney e você só vai usar ali o seu inglês para perguntar where is the bathroom, onde que é o banheiro e tá tudo certo? Ok. Agora você um dia quer morar num lugar que fala inglês, você quer conseguir uma vaga melhor no trabalho, você quer se comunicar com as pessoas. Qual que é a sua ideia aí com o inglês? Quanto mais expectativas você tem com o seu inglês, mais você tem que aperfeiçoar a sua fala, ok? Então, mais a sério você tem que levar isso e dar uma chance para isso. Porque eu conheço muitas pessoas que falam fluente inglês, falam muito bem inglês, mas não se importam com essas questões do som, inclusive com TH. Então fica aquela fala bem carregada no sotaque. E tudo bem, todos nós temos sotaque. Só que a nossa comunicação dá para ser sempre melhorada, ok? Então vamos lá, vamos aprender o TH de uma vez por todas? Vamos lá. O TH, ele tem dois sons. Os dois, a sua língua, ela vai entre os seus dentes, assim, ó. Outra coisa, gente, se você não tentar, você não vai conseguir, já tô te avisando agora. Então, larga a vergonha e bora e faz a língua, e faz a careta, e faz tudo que eu te falar que você vai aprender, ok? Você coloca a língua entre os dentes, assim, ó. Qual que é a diferença dos dois sons? Um, você vai prender o som. Então ele vai ficar assim, ó. Vai prender o ar, perdão. Vai ficar assim, ó. Eu falo que é o celular vibrando. Tem que vibrar. Sua língua vibra, sua garganta vibra. E não sai ar, porque você está prendendo ar na sua boca. Se você colocar a mão na frente da sua boca, você vai ver que não vai sair ar. Ou muito pouco, na verdade, né? Porque você está obstruindo. Coloca agora a mão na garganta. Ok? Agora a gente vai fazer esse som bem dramático, bem alongado, e a gente vai ler essas palavras aqui. That, that, those, those, this, this, brother, brother, mother, mother. Por que eu coloquei essas palavras aqui? Porque o TH não importa onde ele tá. Tá no começo, no meio, no fim. Ele vai ter algum desses dois sons. Ok? Pausa o vídeo, treina bastante. Um jeito muito bom você treinar na frente do espelho e com a mão na garganta, igual eu tô fazendo, assim, encostadinha. Agora a gente vai ver o unvoiced, que a gente chama ele de unvoiced, sem vibração. Você vai deixar o ar passar. Quando você deixar o ar passar, não vai vibrar nada. Não vai vibrar a garganta, não vai vibrar a língua, não vai vibrar nada. Você quer ver? Assim, ó. Tipo quem tem língua presa. Fica assim. Coloca a mão na frente da boca. Você vai ver que vai sair um monte de ar. Coloca a mão na garganta. Você vai ver que ela não vai vibrar. Isso. Imagina que você tem uma velinha. Você tem que assoprar essa velinha, apagar ela com a língua entre os dentes. Um outro exercício que eu faço, meus alunos fazerem, é pegar uma folha, colocar ela na frente da sua boca. Esse aqui, ó, o sem vibração, o unvoiced, a folhinha ela vai balançar, ó. Porque você tem que deixar o ar sair, porém não pode tirar a língua do meio dos dentes. E essa aqui, você vai obstruir o ar, por isso que vai fazer a vibração. Tá vendo? A folhinha quase não se mexe, tá bom? Então treina bastante aí, que você vai ver que vai sair. Se você treinar bastante, é questão de tempo de você conseguir fazer de uma forma natural. No começo faz meio alongado, meio exagerado mesmo. Depois você vai ver que sai, ok? Então vamos ler agora
esse segundo som. Vai ficar thank you. Thank you. Think. Think. Thursday. Thursday. Que é quinta-feira. Think é pensar. Então não é thank you. Thank you. É thank you. Thank you. Thank you. Aí meus alunos me perguntam assim: ah, então é um som de F. Ah, é um som de T. É um som de S. Não, não é som de T, não é som de S, não é som de F. É o som do TH, que é o som do vento, na verdade, se você pensar, né? Se você pensar, é o som do vento, ou livre ou obstruído, tá bom? Ele tem hora que ele parece com F, que ele parece com um T, mas ele não é esse som. Cada um no seu quadrado. Ok? Então, aqui, ó. That, those, this, brother, mother. Thank you, think, Thursday. Ok? Vou deixar aqui também um vídeo mostrando o movimento da língua, que eu também sempre gosto de mostrar, ok? Para vocês verem. Alright? Agora, para a gente finalizar a aula, eu sei que é muita informação, por isso seria muito legal você reassistir, você pausar, você fazer suas anotações, tá bom? E agora a gente vai treinar. Eu coloquei aqui um mini diálogo, super pequenininho, e eu quero que a gente faça a leitura desse diálogo com essa nova consciência do som das letras. Ok? Vamos lá? Hi! Hello! How are you? How are you? I'm good. Thanks. Nice to meet you. What's your name? My name is Josh. Nice to meet you, Josh. See you later. Bye. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ser o A e você vai ser o B, ok? Só pra gente treinar, falar pensando nesses sons. Let's go? Hi! How are you? Nice to meet you. What's your name? Nice to meet you, Josh. Bye. Ok? Então treina aí bastante. Volta, faz com calma que vai dar tudo certo. See you next class. Te vejo na próxima aula. Bye, bye.